do ponto que a gente parou. Vou novamente compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu achar aqui o arquivo que eu vou compartilhar. Aí é isso daqui que eu quero compartilhar, ou o computador? Não, não está compartilhando isso. Não está compartilhando, né, gente? Oh, meu Deus, isso é uma chatice. Peraí. Peraí que eu vou achar. Ah, acho que eu achei aqui. Nossa Senhora. Ah, agora está compartilhando, não tá? Ótimo. O que vocês veem é a tela, não é isso, gente? Ótimo. Então, vamos lá. A gente já falou aqui dos fatos, né? Agora vamos para os fundamentos jurídicos. E aí, gente, aqui é outra questão, tá? Por quê? A gente tem que fazer os fundamentos jurídicos conforme eu expliquei para vocês quando a gente teve essa aula, né? Não basta, gente, a gente colocar aí 1.050, 350 mil artigos. A gente tem que fazer o quê? O silogismo, né? É indispensável que a gente faça o silogismo, tá? A gente vai trabalhar aqui com 3 tópicos. Eu gosto sempre de trabalhar a fundamentação jurídica em tópicos, porque eu acho que fica mais legal para quem vai ler, tanto no OAB quanto na vida real, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, primeiro tópico, responsabilidade civil, tá? Alguém aí no chat, fala qual artigo nós vamos utilizar aqui? Hein, gente? Três não, estou olhando aqui, nós vamos trabalhar com 4 tópicos. Alguém me diz? Alguém chuta aí qual artigo? Isso mesmo, Léo, é esse artigo que você está se referindo aí, né? Que é o artigo, né? Aqui nós vamos usar 2 artigos na responsabilidade civil, tá? 186 do Código Civil. O que diz 186 do Código Civil, gente? Ele fala o seguinte. Peraí. 186 do Código Civil. Pronto, meu celular surtou. Porque eu estou olhando o artigo aqui do celular. Aquele que, por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, tá? Esse artigo a gente vai usar, tá? E além dele, a gente vai usar também o artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outro... Não, minto, não é esse não. A gente vai usar o 136 e o 186 e o 936, que fala mais especificamente sobre esse caso. O dono ou detentor do animal
ressarcirá o dano causado por esse causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, aqui é o artigo 936, também do Código Civil, tá, gente? Bom, primeira coisa, cara pálidas, não me venham, tá? Não me venham querer dar de preguiçosos, porque vocês não são preguiçosos. Pessoas preguiçosas não se preocupam em estudar. E vocês estão aqui tentando muito estudar. Né? A gente está tentando muito, eu sei que não é fácil, né? E não é fácil, inclusive, nessa fase que a gente está vivendo de pandemia. O que o preguiçoso faz? Só um minutinho, gente, que eu estou pondo 1000 coisas para carregar aqui. O computador, quem tem que carregar é o celular, uma maravilha, né? Mas, enfim. O que o preguiçoso faz? É uma chatice. O que o preguiçoso faz? Ele coloca esses 2 artigos e faz um silogismo só, tá? O que a gente vai fazer? É um silogismo para cada um, tá? Exemplo, artigo 186, tá? Artigo 186 do CPC. Vamos voltar lá. Do CPC não, do Código Civil. Aquele que por ação, omissão, voluntária ou negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês coloquem assim. Conforme o artigo 186 do Código Civil, 2 pontos. Aí copia o artigo nas regras da BNT. Aquele que, por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, tá? Bom, colocou isso, você fez a premissa maior do silogismo, né? Vamos lembrar aqui, ó. Vou colocar até aqui embaixo para vocês lembrarem que a gente teve isso antes da quarentena. Silogismo, né? Como é que a gente narra? A gente trabalha com a maior, que é o ordenamento jurídico. Aí a gente pode ter aqui lei, princípios, jurisprudência, doutrina. Colocou, então, um artigo de lei, uma doutrina ou uma jurisprudência, né? Ou um princípio, qualquer coisa nesse sentido, você fez a premissa maior. Você falou sobre ordenamento jurídico. Melhor para vocês. Tá, isso. Agora ficou bom. Tá? Aí depois a gente vem aqui para a premissa menor. O que é a premissa menor? É o caso concreto. E depois a gente vem para a conclusão, tá? Que é a consequência jurídica. Gente, isso daqui é tão importante. Por que isso é muito importante? A OAB, ela é clara em dizer o seguinte, que a mera citação de artigo ou cópia de artigo não será pontuada. O que significa dizer isto? Significa dizer o seguinte, olha, não basta você colocar o artigo, eu tenho que ter uma argumentação.
E como a gente faz a argumentação? A técnica é essa, é através do silogismo. Eu trabalho duas premissas, a maior e a menor, para chegar a uma conclusão. Qual que é a premissa maior? É o que a lei fala. Então, a lei fala que se eu causar dano a alguém, eu tenho que indenizar essa pessoa para quem eu causei dano, né? O que fala a premissa menor? O que de fato aconteceu? Olha, se a lei fala que se causar dano tem que indenizar, no caso concreto foi causado um dano, porque aconteceu isso, né? E aí a gente termina com a conclusão, que é a consequência jurídica. Tendo em vista que a lei manda ressarcir, tendo em vista que houve uma lesão, ou seja, a consequência é que haja o ressarcimento, tá? Então, toda vez que eu citar um artigo, um princípio, uma jurisprudência, uma doutrina, eu tenho que fazer mais 2 parágrafos embaixo. Um falando do caso concreto e outro da consequência jurídica. Então, quando eu cito 186, tá? Gente, quando eu cito, eu vou até colocar isso daqui em itálico, para vocês saberem que é só um lembrete, né? Para vocês não esquecerem na hora. Quando eu cito o artigo 186, é a minha premissa maior, é um artigo de lei, né? Então, tá lá. Conforme artigo 186 do Código de Processo, do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, fica, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o artigo 86 está me dizendo o que é o ato ilícito, é minha premissa maior. Aí eu venho para um parágrafo embaixo, premissa maior. No caso em tela, quando o animal do réu atacou o menor e lhe causou ferimentos, cometeu um ato ilícito, já que causou dano a alguém, ainda que de forma involuntária, por negligência ou imprudência, tá? Aí mais um parágrafo de baixo, a conclusão. Logo, está o réu obrigado a indenizar o autor. Logo, o réu cometeu um ato ilícito. Então, voltando aqui, gente. Sim, Thales, é o próximo artigo que a gente vai falar, tá? Inclusive, Thales, já tá aqui, ó, 186 e 936, tá? Então, olha só, Thales. Vamos lá aqui, de novo. Artigo 186. Aqui, copia o artigo, tá, gente? Coloca assim, conforme artigo 186. Não tá com 186 lá, não. Tem que ter uma frasezinha introduzindo. Conforme artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão, voluntária ou negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, tá? Premissa menor. No caso em tela, quando o animal do autor atacou o menor e lhe causou grandes ferimentos, cometeu um ato ilícito, porque causou dano a alguém, né, ainda que de forma negligente ou imprudente. Terceiro parágrafo, a conclusão. Logo, fica claro que a conduta do animal, do réu, é uma conduta tipificada como ilícita. Ok? O que eu demonstrei aqui? Que houve um ato ilícito. Aí eu pego o próximo artigo, 936, tá? Que o Thales já nos avisou aí sobre ele, né, Thales? Muito bom. Conforme artigo 936 do Código Civil, podem colocar assim, aí copia. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, no primeiro, eu falei que houve um ato ilícito. Agora eu vou falar qual que é a consequência desse ato ilícito, né? Essa é a premissa maior. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dono por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Premissa maior, premissa menor. No caso em tela, o autor teve vários danos causados pelo ato ilícito cometido pelo animal de propriedade do réu, tá? Danos tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista psicológico, né? Logo, aí já é a conclusão.
Conforme a lei, ainda que o dano não tenha sido causado diretamente pelo réu, foi causado por animal de sua propriedade. Logo, é ele o obrigado a indenizar os danos causados. Ok, gente? Entenderam como é que a gente faz esse silogismo? Dei 2 exemplos para vocês, né? Mastigando aí a petição. Esse, gente, é a letra A da responsabilidade civil, né? Aí a gente vem aqui para a letra B, que é dano material, tá? No dano material, gente, pode usar o artigo 927 também do Código Civil. O que esse artigo 927 fala do Código Civil, tá? Vai me falar o seguinte. Ele é grande, ele fala o seguinte. Não, ele é pequenininho. Aquele que por ato ilícito causar dano a alguém fica obrigado a repará-lo. Aí vem um parágrafo único. Não se preocupem, não precisa usar o parágrafo único, tá? Usa só o caput, tá? E aí vocês podem fazer o que a gente chama de paráfrase. Acredito até que a Mari, professora de português, não sei, nós tiveram aula com ela não. Ou tiveram, não sei. Mas enfim, já tenho ensinado para vocês na aula de português o que é. Então, se tiveram com a Mari, vocês aprenderam. O que é uma paráfrase? Que é você não copiar, mas falar com as suas próprias palavras. Como é que ficaria? O artigo 927 do Código Civil dispõe que aquele que causa dano a alguém fica obrigado a repará-lo, tá? É a premissa maior, pode ser feita em forma de paráfrase, deve, né? Tanto, professora, o que é melhor, copiar ou fazer paráfrase? Tanto faz, gente. Podem escolher se vocês vão querer copiar ou fazer a paráfrase, isso não tem problema, tá? Eu, Michele, sempre intercalo. Se eu uso uma paráfrase, depois eu uso uma cópia, tá? Por quê? A paráfrase é falar com suas próprias palavras, viu, Léo? Você que tá falando que esqueceu. Por que eu faço isso? Para não ficar cansativo, né, esteticamente, a petição. Até nisso eu preocupo, eu sou chata mesmo, gente. Ok? Então vamos lá. Né? Conforme o artigo 927 do Código Civil, aquele que causa dano a alguém fica obrigado a indenizá-lo, por um parágrafo. No caso em tela, inúmeros foram os danos causados pelo animal do autor, do réu, tá? Já que o autor está tendo que se submeter a um longo tratamento, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista físico, que ainda não chegou ao fim, tendo gastos com hospitais, médicos e remédios. Tá? Conclusão. Logo, ou como se vê, está o réu obrigado a indenizar o autor por todos os danos materiais que ele tiver com o tratamento, o reembolsando em tudo que já houver gasto e o que venha a gastar, tá? Inclusive, deixa eu pôr algumas palavrinhas de ligações para vocês aqui, tá? Na premissa maior, vocês coloquem assim, conforme o artigo aí continua, né? Dispõe o artigo conforme a jurisprudência do tribunal, tá? Se fosse colocar jurisprudência, para cada jurisprudência tem que ter um silogismo? Sim, né? Como encontra-se na doutrina de... Aí coloca o nome do autor, tá? Coloquem sempre essas palavrinhas de ligação
para vocês iniciarem esses parágrafos, tá? Ixi, gente, vou aqui na minha formatação. Assim, ó. Só um minuto, gente, que eu tô formatando aqui para vocês verem também como é que fica a formatação. Ai, ai, trem bom e trem chato ao mesmo tempo é computador, não é mesmo? Quando ele é bom, ele é ótimo. Quando ele é chato pra caramba. E esse daqui, gente, é novo, porque eu tinha um computador, eu tinha uma carroça. Aí, para dar conta dessas aulas online, eu falei, vou ter que estourar vergonha na cara e comprar um computador novo. Foi o que aconteceu. Tá? Ah, Léo, ótima pergunta. A petição tem forma específica ou de forma livre? Lembrem-se, eu pedi para a gente utilizar as regras da BNT, tá? Então vamos lembrar, vou até colocar aqui em cima para vocês, né? Para vocês não esquecerem algumas coisas básicas das regras da BNT e algumas coisas que eu vou estipular aqui para nossa petição, tá? Vou colocar aqui. Letra. Arial. Tamanho 12. Espaçamento 1,5. Tá? Margens eu não vou colocar, não. E texto, isso aqui é importantíssimo, texto justificado. O que é texto justificado? É o texto alinhado, tá, gente? Vocês me vêm com os textos tudo assim, escabrunchado. É texto alinhado, tá? Quando a gente vai fazer citação de artigo, lei, princípios, tá? Citação longa, vamos colocar aqui também, ó. Citação longa. Vocês vão dar 2 tabs. Ela tem que ficar toda para lá, toda recuada. 2 tabs. Letra. Arial. Espaçamento 1. Então, espaçamento simples. Tá? Ok, gente? Essas são as regras que vocês têm que observar, tá? E deixa eu ir salvando o meu texto aqui. Bom, premissa menor. Na premissa menor, vocês podem utilizar, no caso, em tela, no caso, concreto, tá? No caso, aqui em debate, algumas formas de vocês iniciarem esses parágrafos, tá? De premissa maior, premissa menor e conclusão. E no caso da conclusão, que é a consequência jurídica, logo, como se vê, isto posto, tá? Para vocês começarem a narrar esses parágrafos, tá? Ok, gente? Bom, então vamos continuar aqui.
Conforme o artigo 927 do Código Civil, aquele que causa dano a alguém fica obrigado a ressarcir. Conforme o caso em tela, vários danos sofreu o autor pelo ato do animal do réu, tendo vários prejuízos com tratamentos longos que ainda não terminaram, seja do ponto de vista material ou psicológico. Gastam com remédios, com médicos, com hospitais, né? Com valores realmente exorbitantes, tá? Logo, está o réu, por força do artigo 927 do Código Civil, obrigado a ressarcir o autor em todo e qualquer gasto proveniente do dano causado pelo seu cachorro, tá? Devendo reembolsá-lo no que já foi pago e no que ainda pagará. Certinho, gente? Alguma dúvida? Vamos passar para o terceiro tópico. Dano moral. Eu poderia usar o mesmo artigo 927. Para não ficar repetitivo, a gente vai usar o artigo 5º, tá? Só conferir aqui o inciso. Artigo 5º. Um segundinho, meu povo. Inciso 5º da Constituição de 88, tá? O que vai falar esse artigo 5º, inciso 5º da Constituição? Já devem ter estudado em constitucional, mas ninguém aqui é computador para saber de cor, então eu vou ler para vocês. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material ou moral à imagem. Premissa maior, tá? Aí vem para a premissa menor, tá? No caso em tela, grande dano moral teve o autor, já que trata-se de um menor de apenas 7 anos. O trauma por esse sofrido é imenso, é muito, muito grande, sendo que até hoje persiste o tratamento psicológico, que não se sabe, inclusive, quando terminará, devido ao ataque sofrido pelo cão. Isso posto, aí já estou na conclusão, isso posto, conforme assegurado pela Constituição, é devido também ressarcimento pelo dano moral sofrido, devendo o réu ressarcir o autor. E aí, o último, gente, é sobre o valor da indenização. Por quê? E até neste prezado momento, nesse presente momento, qual que é o valor da indenização? Me contem. Eu sei qual que é o valor dessa bendita dessa indenização, gente? Não sei. Não tem como saber, porque o tratamento ainda está sendo realizado. Como eu não sei, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que falar que esse pedido será liquidado posteriormente. Lembrem-se, a gente estudou isso esse semestre, que o pedido é certo e determinado, fora quando ele puder ser genérico. Quando que ele pode ser genérico? Nas ações universais, quando depender de prova que está com o réu, ou quando, no momento que eu estou juizando a ação, eu ainda não puder saber qual que é a extensão do dano, que é este o meu caso, tá? Então, para isso, a gente vai usar o artigo 324, que a gente já estudou esse semestre, né? Parágrafo 1º, inciso 2 do CPC. Tá? Aí você usa esse parágrafo, gente, que vai dizer o seguinte, vou até ir lá para vocês também, tá? Estou esmiuçando esse trem para vocês ainda pedem mais tempo para fazer o trabalho meu, e eu ainda dou, né? Pelo amor de Deus. O pedido deve ser determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Essa foi a premissa maior, premissa menor. É o que ocorre no caso em tela,
já que o tratamento do menor continua acontecendo, não se podendo saber exatamente nesse momento qual é a extensão dos danos materiais, não podendo, por isso, liquidar, aí já é a conclusão, tá? Não podendo, por isso, liquidar neste momento o valor dos danos materiais, que será posteriormente arbitrado na fase de liquidação de sentença. Professora, você está falando muito rápido, não consegui pegar nada do que você falou. Tá lembrando que a aula fica gravada? Mas eu repito. Repito porque eu tenho bom coração, né? Fazer o quê? O pedido deve ser determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do fato ou do ato. É o que acontece no caso em tela, já que o tratamento do menor continua acontecendo, não se sabe quando terminará e muito menos quanto será gasto até lá. Por isso, já é a conclusão, não se pode, neste momento, determinar o valor dos danos morais, que será, posteriormente, arbitrado na fase de liquidação de sentença. Tá? E aí, gente, a gente terminou os fundamentos. E aí a gente passa para 3. Depois dos fundamentos, e os fundamentos são inciso 3, né, fatos e fundamentos jurídicos, a gente entra no inciso 4, que é o pedido com suas especificações. Na verdade, a gente vai dividir isso em 2. A gente vai fazer pedidos e requerimentos. Tem gente que bota junto pedidos e requerimentos. Não é a melhor técnica, gente. A melhor técnica é separar. Primeiro a gente faz os pedidos, depois a gente faz os requerimentos. Professora, qual a diferença? Pedidos é o bem da vida. É aquilo que eu quero receber com esse processo. Tá? Por exemplo, o que eu quero com esse processo no final dele? Eu quero receber indenização, vocês concordam? Eu quero que o réu seja citado? Não. Isso a gente quer durante o processo. Mas o que eu quero do réu? O que é o bem da vida que eu quero? É indenização. Tá? E o que é o requerimento? Os requerimentos são as diligências processuais necessárias para a tramitação do processo, como, por exemplo, a citação do réu, tá? Aí eu vou dar exemplo para vocês dos 2. Vamos lá. Aí no pedido você coloca assim, ó. Gente, presta atenção aqui. O que está em itálico não vai estar na petição de vocês. É só lembrete para vocês, tá? Não coloca o que está em itálico na petição. Eu vou tirar ponto. Isto posto, vírgula. S, 2 pontos. Aí também em, tá? Tá? Primeira coisa, né? Que seja a presente ação processada e julgada para condenar o réu a pagar indenização danos materiais ao autor no montante de... no montante a ser posteriormente arbitrado em fase de liquidação de sentença, conforme artigo 324 do parágrafo 1º, inciso 2 do CPC.
Pode pôr desse jeitinho aqui na petição de vocês, tá, gente? Pode pôr desse jeitinho. Praticamente a mesma coisa, tá? Eu não sei ainda a intensidade dos danos psicológicos, né, morais que essa criança vai ter. O tratamento ainda está acontecendo. E ele pode ter danos, ficar com traumas, a gente ainda não sabe, então também não vamos arbitrar. Vou ler a do Thales, tá, gente? Professora, nessa questão do valor, o artigo 324 se aplica ao dano moral também ou apenas ao material, visto que é difícil valorar o dano moral, mesmo que concluídos os gastos materiais. Aqui a gente vai aplicar também, tá, Thales? Quando eu não posso quantificar o dano material, eu também não posso quantificar o dano moral. Mas é sempre mais interessante que a gente quantifique esse dano moral, principalmente no AB. Por quê? Antes do novo código, a gente costumava não quantificar o dano moral. Mas o novo código, ele veio, e mandou a gente quantificar o dano moral. Então, a gente sempre tenta ao máximo quantificar o dano moral. Mas nesse caso, como o tratamento ainda está em andamento, a gente vai poder usar o 324, tá? Que seja presenteação processada julgada também para condenar o réu a pagar indenização por danos. Não, vamos mudar aqui, que seja, vírgula. Também, né, que seja, vírgula, também, vírgula. Condenado a pagar indenização por danos morais ao autor no montante a ser posteriormente arbitrado em fase de liquidação de sentença, conforme artigo 324, parágrafo 1º, inciso 2 do CPC, tá? Tem mais alguma coisa que vocês pediriam aqui, gente? Me responde no chat. Quero saber. Mais alguma coisa seria pedida aqui? Me contem. Hein, amiguinhos? Não? Para vocês tá bom? Vamos pedir só isso mesmo? Thales perguntou, para cada pedido eu faço a codificação separada? Sim, tópico separado e codificação separada. Pedido com suas especificações, ou seja, é nos mínimos detalhes, ainda que seja pedido genérico, tá? Gente, eu tenho que pedir também que seja o réu condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20%. Vou colocar aqui, tá? Do valor da causa. Eu expliquei para vocês questão de custas e honorários em aulas passadas, tá? Não sei se eu expliquei, de qualquer forma eu vou explicar de novo. Primeiro, custas. A atividade judiciária não é gratuita, gente. Ela é paga. Ela é remunerada. Então, a gente tem que pagar custas. A não ser que a gente peça justiça gratuita, a gente tem que pagar custas, tá? Tem que pagar para o judiciário trabalhar, para o judiciário exercer a sua função. É necessário, só um minutinho, gente, estou olhando aqui, se tem algum aluno tentando entrar, não. E no chat, ok, tá tudo ok. Vou voltar para minha tela. Cadê a tela que eu tô? Essa. Então, eu tenho que pagar para o judiciário trabalhar, para ele processar e julgar as ações, tá? Quem tem que pagar é quem perde a ação, é quem deu causa ao ajuizamento daquela ação. Óbvio que se eu estou ajuizando, eu estou alegando que o réu está errado, o mínimo que eu posso fazer
é pedir que o réu seja condenado a pagar essas custas. Por isso esse tópico. Eu tenho que dizer que eu tenho que pedir que o réu seja condenado a pagar as custas. Agora, presta atenção numa coisa aqui. Se eu não peço justiça gratuita, e aqui é um caso que eu não estou pedindo, tá? E é bom que eu diga a vocês, justiça gratuita, apesar de parecer, ela não é regra, ela é exceção, tá? A gente ouve tanto falar em justiça gratuita, que a gente fica achando que ela é regra, mas ela não é regra. Justiça gratuita é exceção. Vou repetir. Justiça gratuita é exceção. Por que a justiça gratuita é exceção? Porque o certo é pagar. Só não vai pagar quem for pobre no sentido legal. Tá? Então, não vai fazer no OAB correndo igual louco na vida real, toda petição pedindo justiça gratuita. Ver realmente se a pessoa é pobre no sentido legal. Tá? Se eu não tenho justiça gratuita, o que eu faço? Eu ajuizo a ação e pago as custas. Eu, autor. Porque o judiciário ele gosta de receber antes. Olha a folga do judiciário. Ele quer receber antes. Tá? Bom, ao final, eu ganhando o réu, além de pagar o que ele foi condenado, ele tem que me reembolsar o valor que eu paguei de custas também. Por isso que eu tenho que fazer esse pedido. Que seja o réu condenado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência. Tá? E os honorários de sucumbência, professor, o que é? Honorário, gente, é a forma de pagamento da gente, advogado. A gente recebe através de honorários. E eu tenho dois tipos de honorários. Eu tenho os honorários contratuais, que é aquele que eu contratei com o meu cliente, né? Então, Léo, tu me contratou aí para eu ajuizar uma ação para você. Eu tô te cobrando aqui, Léo, 5 mil. Tá? Divido para você de 5 vezes de 1.000. Tá? Outro dia um aluno perguntou, professora, mas pode isso? O advogado pode cobrar antes? Não, pode não. Ele deve. Não cai nessa pegadinha de cobrar depois, não. Você cobra antes. Vai trabalhar 10 anos aí para depois levar calote, não. Então, cobra antes, tá? Ok, gente? Tenho que cobrar antes. Ah, mas professora, meu cliente é pobre e ele vai receber uma indenização milionária. Se você quiser arriscar, ok. Você pode fazer um contrato para ele que você vai receber um percentual do que ele receber. Tá? Mas o mais legal é cobrar antes. Isso está no seu contrato. Além disso, dos honorários contratuais, eu já vou te responder, tá, Ana? Além dos honorários contratuais, que são pagos pelo seu cliente, eu tenho os honorários que são pagos pela parte contrária, tá? Como assim, prof? Como assim, professora querida? Que honorários são esses? A parte contrária, além de pagar as custas, além de pagar o valor da condenação, ela paga 20%, né, do valor da causa para o advogado da parte contrária. Uai, professora, isso não tinha que ser revertido para quem pagou o advogado, não? Cara, até acho que tinha, sabe? Mas o código atual foi bem assim, bem mesmo assim, claro em dizer que este honorário, ele é do advogado. Então, o advogado, quando ele ganha 2 vezes. O que ele cobrou do cliente dele, mais os honorários de sucumbência, que são pagos pela parte contrária, que podem ir de 10% a 20% do valor da causa. A gente, óbvio, ninguém aqui é bobo, então a gente pede quanto? Sempre 20%, tá? Se eu não pedir os honorários advocatícios e as custas, eu não ganho? Não, Ana, não ganha, tá? Não pode deixar de pedir isso, principalmente no OAB, tá? Ok até aqui, gente? Alguma dúvida? Eu não sei, eu já tinha explicado para vocês essa questão de custas e honorários ou não? Ah, já tinha, né? Professora, vou pedir justiça gratuita. Eu tenho que pedir a condenação do réu a custos e honorários? Claro, quem está pedindo justiça gratuita é você, não é o réu, tá? Então, mesmo assim, mesmo eu pedindo para outra parte, né? Mesmo eu pedindo justiça gratuita, eu tenho que pedir que a outra parte seja condenada. A última coisa que vocês esquecem de colocar. Vocês esquecem de colocar isso, eu fico impressionada. Aí eu xingo, porque é aí que nós vamos ganhar dinheiro, né? Pelo amor de Deus, tá? Requerimentos. Lembrando que requerimentos são as diligências processuais, tá? Vamos passar para os requerimentos. Dúvida nos pedidos?
Ou eu posso passar para os requerimentos? Me manda aí no chat. Me manda aí no chat, por favor. Ninguém manda nada. Tô aqui esperando. Thales, excelente pergunta. Você disse que o judiciário gosta de receber adiantado, gosta nada. Caso eu pago as custas e no final do processo serei reembolsado pelo réu? Isso mesmo. No final do processo, o réu vai te pagar. O Léo falou, transformei réu em Léo aqui, sacanagem você. No final, o judiciário vai te pagar. O réu vai te pagar, porque ele foi condenado, mas te reembolsar no valor das custas. Por que ele não deixa para pagar as custas no final? Porque judiciário, gente, ele quer receber, povo esperto. Por que o judiciário quer receber antes, professora? Porque se o réu der o cano e a gente não tiver como executá-lo, quem vai levar o cano? O coitado do autor, e não o judiciário. Muito esperto esse judiciário, vocês não acham não, gente? Muito esperto, tá? Mais alguma dúvida, gente? Podem mandar aí ou podem abrir o microfone, não tem problema. Gosto de ouvir a voz de vocês também. Gosto de me sentir como se estivesse em sala de aula com vocês, tá? Posso continuar nos pedidos, ok? Posso passar para os requerimentos? Vocês estão conseguindo entender, gente, como é que faz uma petição inicial? Tá dando para entender? Eu estou esmiuçando com vocês aqui, passo a passo. Sei que é muita informação, mas lembre-se, esse arquivo do Word vai para o Moodle para vocês poderem consultar e a aula também fica gravada, né? Gente, vou até conferir se está gravando mesmo. Tá super gravando. Inclusive, me avisam aqui que eu já passei, né, do momento. Na verdade, a gente está chegando a 8h50, que seria o final da aula. Sem chance, nós vamos terminar essa petição. Eu ainda tenho outras coisas importantes para conversar com vocês, tá? Então, a gente vai seguir o barco aqui e vamos dar uma aumentadinha no tempo aqui, tá? Não tem problema isso não, tá? Se tiver, eu resolvo depois. Isso posto, vírgula, requer 2 pontos, tá? Ah, primeira coisa, gente, que a gente requer, né, é a citação do réu. A não ser em casos que eu tenha pedido de justiça gratuita. Justiça gratuita não, de tutela antecipada. Se eu tiver pedido de tutela antecipada, primeiro eu requeiro a tutela antecipada, depois eu requeiro a citação. Como não é o caso, a gente vai para a citação, tá? Isso posto requer que seja o réu. Ah, vou até fazer diferente aqui. Eu estou falando muito autor e réu, né? Pode ser assim, ó, requerido também, tá? Que seja o requerido citado para tomar conhecimento da presente ação e comparecer em audiência de conciliação e mediação a ser designada por este juiz. Cuidado com isso aqui também. A gente estudou que o réu hoje em dia ele não é mais citado para contestar, para responder. Ele é citado para tomar conhecimento e comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Vou até corrigir aqui, ó. Então, presta atenção. Na OAB, a gente sempre vai optar por realizar a conciliação ou mediação. Então, na OAB, a gente sempre vai pedir citação assim. E na vida real? Se na vida real eu não quiser audiência, o que eu não sugiro a vocês, gente, vou repetir, eu sempre sugiro, peça essa audiência, tá? Mas se é o caso de não ter audiência, aí eu peço que ele seja citado para tomar conhecimento da presente ação e contestar. Mas qual que é a regra? Que ele seja citado para tomar conhecimento e comparecer à audiência de conciliação ou mediação a ser designada por este juízo. Ok, gente?
eu tenho aqui mais um requerimento. Quem adivinha qual que é o meu próximo requerimento? Hein, meu povo? Quero vocês participando, vamos lá. No chat ou abrindo o microfone aí. Vamos lá, galerinha. Alguém se manifesta? Meu Deus, ninguém se manifesta. Eu tenho 23 alunos. Vocês estão aí mesmo ou vocês dormiram, gente? Gente, vocês estão acordados? Ah, o Léo está acordado. O Gustavo também, mas ele não sabe. A Ana também está aqui. Assim que eu gosto, galera. Ih, tem um que dormiu aqui. Quem que é o que dormiu? Deixa eu ver. Ah, foi a Caterine. A Isabela tá, mas também não sabe. Queridos, eu tenho mais um pedido aqui, tá? Primeiro, se eu fosse pedir justiça gratuita, eu pediria nesta tela, né? Neste momento aqui, nos requerimentos. Vou repetir, não é o caso, tendo em vista que nada fala que é necessário, que está passando por dificuldades financeiras, tá? Só que esse caso, eu tenho mais uma questão processual importante. Lembra que o autor é menor. Se é menor, a gente tem que ter acompanhamento do Ministério Público. Então, tem que requerer isso aqui, tá? Que seja o representante do Ministério Público intimado para acompanhar o feito sob pena de... Tá? Ok, gente? Que seja o representante do Ministério Público intimado para acompanhar o feito sob pena de nulidade. Aí eu acabei os requerimentos, mas não acabei minha petição inicial. Vamos voltar lá no nosso amigo querido artigo 319. Artigo 319 tem que ser o melhor amigo do aluno que está estudando petição inicial, hein, gente? Então, a gente já fez. Ele pede para emendar a petição inicial, tá? Quem fez essa pergunta aqui, porque para mim está aparecendo como usuário desconhecido. Deixa eu ver aqui, que aqui dá para eu ver quem que é. Ah, é Raíssa. Raíssa, você vai perder ponto no AB e o juiz vai pedir para emendar essa petição inicial, tá? Não pode esquecer isso, não. Ok? 319, tá? A petição inicial indicará. Aí a gente fez aqui, ó, indicará. O juízo aqui é dirigida. Cumprimos o inciso 1 aqui na primeira linha. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número na inscrição do CPF ou CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e réu. Cumprimos aqui na qualificação. Cumprimos aqui na qualificação. Inciso 3. Os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Cumprimos aqui no tópico 1 e no tópico 2, tá? Os pedidos com suas especificações. Cumprimos aqui no tópico 3 e no tópico 4. Só que são 7 incisos, então ainda falta, né? Sim, Ageu, tá? O MP, eu tenho que pedir, sempre que eu tiver um incapaz no processo, eu tenho que pedir a intimação do Ministério Público para que ele possa acompanhar o feito. Até interessante a gente falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Às vezes caiu, Agil, porque eu extrapolei o horário. Mas deixa que nós vamos tocando o barco aqui, com um horário maior mesmo, não tem problema não, tá? O MP, nesses casos, gente, quando tem capaz no processo, ele não atua como parte, tá? O autor é o Carlos, o réu é o Lauro. O que é o MP? Ele é fiscal do ordenamento jurídico. Ele vai acompanhando o feito e vai dando... Como é que fala? E vai dando parecer, mas ele não é parte, tá? Mas ele pode, inclusive, interpor recurso contra a sentença, pode ir contra o que uma parte está querendo, contra o que a outra parte está querendo, tá? Então, o que a gente faz? A gente, sempre que tiver menor,
a gente pede a intimação do Ministério Público para acompanhar o feito, sob pena de nulidade, tá? Quando o autor é representado por alguém, em nome de quem deve ser feita a procuração do advogado, tá? Representado, você faz em nome do pai. Na verdade, eu faço em nome do menor representado, tá? Quando é assistido, também, em nome do menor assistido. Só que tem uma diferença. Quando é assistido, você pede para os dois assinarem, o assistido e o assistente, tá? No caso do representante, só o representante assina, tá, Thales? AGU, ok? Responde a sua pergunta? Você tinha pedido para repetir, né? Então, sempre que tiver menor, coloca esse tópicozinho, que seja o representante do Ministério Público intimado para acompanhar o feito, sob pena de nulidade. Tá? Ok. Voltando aqui para o nosso queridíssimo, nosso amigo, artigo 319, o inciso 5, a valorização. E o 6, provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos. Bem aqui, esse é o tópico 4, se eu não me engano, gente, não, 5. Provas. Aí, gente, essas provas já é um texto, assim, bem padrãozão, tá? Pode usar isso em tudo. Como eu expliquei na última aula, pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido. Nesse momento, você está só indicando, é uma mera indicação, não é uma especificação. No meio do processo, vai ter um momento em que a gente vai especificar a prova que a gente está pretendendo produzir. Mas nesse momento, não. Nesse momento, é uma mera indicação. Então, a gente deixa o leque aberto, né, para a gente poder utilizar tudo que a gente puder, puder. Aí eu venho aqui agora para o inciso 7. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. Aí a gente coloca. A gente vai ter uma aula só para falar sobre essa, você viu? Vai ser na próxima semana já. Ou mediação. Deixa eu dar uma formatadinha aqui, já que eu vou pôr isso para vocês, lá no Moodle. Tá? Vocês viram todo o material que eu pus para vocês no Moodle, gente? Vocês estão acompanhando lá? Eu já pus um monte de material para vocês lá. E vou pôr mais hoje. E tenho que falar sobre um outro material que está lá também, que é importante que eu esclareça para vocês, tá? Assim que a gente terminar essa petição, e nós já estamos terminando, a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas. Ok, tá formatadinho. Da audiência de conciliação e mediação. Eu vou ensinar para vocês como é que vocês têm que pôr na OAB, e vocês não me inventam moda não, tá? O autor opta pela realização da audiência de conciliação ou mediação, tá? Ok, gente? Aí a gente passa para o último inciso, que é o que eu pulei, né? Que é o inciso 8, valor da causa. Por que eu pulei? Porque o valor da causa é sempre o último inciso, tá? Sempre o último tópico que a gente coloca. Aí assim, ó. Dá-se a causa o valor de. Como aqui a gente está fazendo o modelo OAB XXX, tá? E na vida real, professora? Na vida real, são pedidos cumulados, gente. Então, deveria ser valor do dano material mais valor do dano moral, como a gente viu na última aula, tá? Porém,
Vocês lembram que a gente não está quantificando? Quando você não está quantificando, pode dar aquele valor genérico. Eu, nesse caso, colocaria assim: dá-se a causa o valor de R$ 1.000 para efeitos fiscais. Na OAB, a gente vai colocar o XXX se a gente não puder calcular, e é o caso de vocês neste trabalho, tá? A audiência também sempre coloca que opta, viu, gente? Porque pega bem isso. Isso vai ser bom para a sua avaliação, tá? Então, o autor opta pela realização da audiência de conciliação ou mediação, tá? E se eu não optar, professora, aí você coloca, né, na vida real. O autor não deseja a realização da audiência de conciliação ou mediação. Quando você já expôs o pedido, já não optou pela audiência de conciliação ou mediação, Vanderlei, eu acho que está falando no requerimento, quando eu pedi para o juiz marcar a audiência, não é isso? Mesmo tendo pedido no requerimento, faça esse tópico, para que o examinador na prova do AB veja claramente que você não esqueceu esse inciso. Porque os caras corrigem 300 mil provas e às vezes eles fazem uma leitura mais dinâmica. Sempre que você colocar em tópico, fica melhor, tá? Ele vai ter certeza, você não vai precisar recorrer. Era essa a sua pergunta, Vanderlei? Respondi? Ok. E aí a gente vai encerrar a petição inicial. Vírgula. É de deferimento. Local e data. Advogado, embaixo, OAB. Presta muita atenção aqui. Não inventa nada aqui, porque senão você vai ser desclassificado no AB. Então, esse finzinho é para você pôr exatamente como está aqui. Nesse termo espécie de deferimento, não é para inventar um local, é para escrever a palavra no local. Não é para inventar uma data, é para pôr a palavra data. Não é para pôr o seu nome ou do seu grupo como advogado, é para escrever, tá? E não é para inventar o número do AB, é para deixar assim, põe até um ponto final aqui. E aí, gente, olha que maravilha. Estamos com uma petição inicial feita, bonitinha, maravilhosa aqui. Este material eu vou colocar para vocês no Moodle, tá? Para quê? Para que vocês possam, né? Agora eu vou voltar aqui, vou parar de compartilhar a tela, vocês vão voltar a me ver, né? E aí eu vou aqui, ó, eu vou colocar no Moodle para vocês, tá? Este material, aliás, eu tenho duas coisas para fazer aqui no Moodle. Colocar esse material para vocês e mudar a data do trabalho, né? A data do trabalho vai para o dia 27. Fiquei muito feliz com isso, principalmente porque foi com autorização da coordenação, né? Nem toda hora eu sou rebelde, como estou sendo nesse momento de continuar a aula. Então, peraí, deixa aqui, ó, adicionar uma atividade ou um recurso, né? Vamos aqui, arquivo, adicionar. Só dar uma olhada aqui, gente, uma conferida, está tudo certinho aqui. Ok. Posso pôr isso daqui lá para vocês como modelo. Pergunto a vocês, vocês sabem como citar jurisprudência e doutrina? Sabem fazer isso ou não? Primeiro, gente, o valor da causa nem sempre é o valor do pedido. Vamos lembrar que o valor da causa, por exemplo, na ação de alimentos, ele é 12 vezes o valor de uma prestação, tá? Então, quando eu faço o pedido, não é necessariamente o valor da causa. Então, porque o Thales está perguntando aqui, por que se repete duas vezes a questão dos valores da audiência de conciliação e mediação? Não seria considerado redundância? Não, Thales. Primeiro, porque o valor da causa
não é necessariamente o valor do pedido. Então, eu tenho que especificar qual que é o valor da causa. É a questão da audiência, que eu pedi para ele ser intimado, mas eu não pedi para ter audiência. Uma coisa é pedir para ser intimado, outra coisa é pedir para ter audiência. No direito, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos, tá? Claro que na vida real, se você não fizer, Thales, esse tópico, o juiz não vai mandar você emendar inicial porque você não fez o tópico da audiência. Mas você pode perder ponto no OAB por isso. Então, por isso que eu quero que vocês acostumem a trabalhar assim. Ok, Thales? Pergunto a vocês. Sabem citar doutrina e jurisprudência? Sabem ou não? Sabem buscar jurisprudência no TJ? Responde aí, gente. Para eu poder... Sabe, Isabela? Porque se vocês não souberem, eu entro agora no site do TJ. Ah, já ensinei? Ah, eu ensinei na sala? Ah, então tá. Então eu entrava agora no site do TJ. Ah, a gente fez aquela aula de fatos e silogismo, né? Ótimo. Então, beleza. Sem problemas. Então, não se esqueçam, né, de citar jurisprudência e doutrina, se for citar, colocar bonitinho do jeito que eu expliquei. Então, esse arquivo aqui está pronto. Vou colocar lá no Moodle para vocês agora, né? Modelo de petição inicial feito durante a aula. Descrição é a mesma. Vou puxar, tem alguns recadinhos, tá, gente? Não vai embora ainda, não. Que a gente ainda tem que conversar algumas coisinhas importantes. Tá lá, já tá no Moodle para vocês, tá? Eu vou, inclusive, compartilhar a minha tela também do Moodle com vocês, para mostrar para vocês... Cadê minha tela do Moodle aqui para eu compartilhar? Um negocinho. Tá aqui. Achei. Aqui, ó, eu coloquei para vocês, eu quero que vocês dêem uma olhada. Esse daqui, ó. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Não quero fazer isso, não. Volta aqui, meu Deus. Aqui. Vocês devem estar rindo aí das minhas atrapalhadas, né? Aqui, ó. Trabalho, primeira etapa. Não, não é isso, não. Ah, não, eu não coloquei ainda. Então, hei de colocar agora para vocês. Não vale ponto. Vocês estão me ouvindo? Eu vou repetir. Não vale ponto. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar para vocês aqui um estudo dirigido. Vou colocar, inclusive, como arquivo, não vou colocar como tarefa, porque responder a esse estudo dirigido não vale ponto. Mas, como eu falei, a matéria mais importante que a gente está trabalhando é petição inicial. É a maioria da parte da prova de vocês, inclusive, tá? Na prova da primeira etapa vai cair suspensão, extinção do processo e petição inicial a rodo. Tá? Então, para a gente fixar o conteúdo, eu sempre faço um estudo dirigido sobre petição inicial quando eu acabo a unidade petição inicial. Ele não vale ponto, é para vocês fixarem o conteúdo. Como é que vocês vão fazer esse estudo dirigido, gente? Vocês façam aí no caderno de vocês, do jeito que vocês quiserem. Na próxima aula, eu vou iniciar a aula. Meu primeiro horário
vai ser corrigindo esse estudo dirigido com vocês, tá? E aí vocês vão trazer todas as dúvidas que vocês tiveram ao resolver esse estudo dirigido, tá? Ele tem aqui, salvo engano, se eu não me engano, são umas 10 questõezinhas que vocês vão fazer, não vale ponto. Professora, mas fazer estudo dirigido mais petição inicial, está achando que nós estamos por conta? Ah, primeiro eu tô, né? Porque coronavírus, mentira. Eu sei que muita gente está trabalhando igual eu tô também. Primeira coisa, o estudo dirigido é para semana que vem. A petição ficou para outra semana. Além disso, não vale ponto, tá? Então podem ficar tranquilos, são 10 questões que estão pegando toda a parte de petição inicial. É isso daqui que tá. Ah, isso daqui eu não estou compartilhando essa tela com vocês, não. Mas vocês vão ver que tá aí no Moodle de vocês, tá? Outra coisa, tarefa, vamos editar a tarefa de vocês. Editar configurações, tá? Então, nós estamos aqui, vamos passar aqui para o dia 27, né? E eu tinha posto aqui, data para entrega, dia 20, né, queridíssimos? Vai para o dia 27. Eu vou lembrar de me avaliar, então, no dia 28, tá? E aí nós vamos trocar o arquivo, né? Deixa eu ver se eu consigo trocar esse arquivo. Excluir. Sim. Aí eu tenho que vir aqui, trabalho da primeira etapa, que ficou todo desformatado, oh, meu Deus. Vamos passar aqui para o dia 27. Gente, eu pus 3 alunos, mas vocês podem fazer também sozinhos, se quiserem, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Vou fazer em duplo, o que vocês acharem melhor, tá? Simulado aqui, deixa eu pegar tudo aqui. 12, aqui. Salve este arquivo. Volto para o Moodle. Vamos lá, escolher um arquivo. Gente, agora pergunto a vocês. Não é esse arquivo que eu quero. É o trabalho, primeira etapa. Pergunto a vocês. Ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje? Então, aqui, ó, a tarefa já está aqui, tá? O modelo da aula de hoje também e o estudo dirigido também. Vou colocar para vocês depois, no aviso, o link da gravação das 2 aulas de hoje, tá? Alguma dúvida, gente? Não? Vocês conseguiram acessar as últimas aulas? Eu coloquei no YouTube, né? Eu subi para o YouTube e mandei para vocês também. Vocês conseguiram? Vocês não conseguiram acessar? Vocês não conseguiram ver a aula gravada? Recebeu não, Isabela? Tá lá no Moodle, gente. No quadro de avisos, tá? Como gravação das aulas do dia 6. Aí tem 2 links do YouTube, do primeiro horário e o do segundo horário. É só vocês clicarem nesses links que vocês vão conseguir,
tá? Além disso, eu também mandei o link no WhatsApp da representante de turma, da Sheila. Só pedir para ela que ela manda para vocês, tá? Ok? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar ou não? Hein, gente? Me dá um feedback aí para eu saber se eu posso encerrar a aula ou se já tem ou se ainda tem alguma coisa. Tá? Próxima aula, corrigir esse estudo dirigido. Vamos trabalhar com citação, intimação e audiência de conciliação e mediação. Se der tempo, a gente entra na apelação também, tá? Tudo certo? Então eu vou encerrar a aula. Agradeço muitíssimo a vocês. Continuo no chat, neste chat mesmo aqui no Teams, que a gente já fica aqui de uma vez, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Continuo à disposição até as 10h30 com vocês, tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui. Né? Parar a gravação.